Galera, terminou agora São Paulo, né? Quer dizer, Bragantino 1, São Paulo 0, né? Antes disso, falando aqui mais um pouco a respeito do jogo, né? Primeiramente, antes de falar do jogo, né? Só dar satisfação do porquê que eu não gravei o vídeo com o Mirassol, né? Durante o jogo do Mirassol eu tava até acompanhando, eu tive um mal-estar, né? Não consegui me sentir bem, um pouco de dor de cabeça. E aí eu acabei, né, assim que terminou o jogo, eu meio que acompanhando por alto assim, né? Eu tava até acompanhando, mas não tava conseguindo ter a dicção direito. E aí depois eu descansei, melhorei um pouco, mas no dia seguinte eu melhorei, fiquei melhor. Não só isso também, que eu já consegui ficar muito bem, né? Então de todo jeito, desculpa aí pela preocupação do vídeo do Mirassol. Sobre o jogo de hoje, né? Bragantino 1, São Paulo 0, né? Como vai estar no título aqui, os mortos muito loucos, a ressurreição, né? Lembrando que o São Paulo já está sendo corriqueiro fazer isso. Já está sendo corriqueiro fazer isso, né? De ficar ressuscitando morto. Isso desde o ano passado, né? Só que hoje ainda estava com um a menos e ainda teve sorte de não ter tido um pênalti contra, né? Ainda teve essa sorte, que eu não vi o lance, mas pareceu ainda teve essa sorte. Será que dá pra falar a análise do jogo? Simplesmente um jogo que o Zubeldia coloca todo o time reserva, só que diferente contra a Portuguesa, esse time ainda tinha algumas peças ali que não jogou, né? Um ou outro ali que tava jogando bem, né? E aquela coisa, joga fora de casa, ele joga o time simplesmente na covardia. Ele não sabe colocar o time pra jogar pra cima. Ele não sabe, ele quer mais... Ele não sabe, esse cara não sabe. Então, é 0 pra ele. Quer dizer, afronta pro 0, 1000 zeros pra ele. Aí, tem aquela velha história, né? Que também já sabe. Chuta a bola no São Paulo, entra. Como se não bastasse a gente ter o sofrível goleiro, que eu não vou nem falar o nome dele, não preciso nem dizer, só que hoje ele não jogou. A gente tem o Jandrei. Aí, qualquer clube adversário que chuta a bola de primeira, na primeira tentativa, é gol contra o São Paulo. E aí termina o primeiro tempo, começa o segundo tempo, como sempre, né? O Einstein, da burrice, não troca. Ele não troca. Lembrando que ele não troca, né? Ele espera pra trocar lá perto dos 15 para 20 minutos, como sempre. E quando troca, ainda troca mal. Ainda troca mal. Porque simplesmente ele coloca, na minha opinião, né? Quem ele colocou? Ele colocou o Luciano, o Caleri, o Alisson, o Igor Vinícius. Qual foi o outro que ele colocou? O Caleri, o Luciano, o Igor Vinícius, o Alisson. Cara, eu fico tão indignado aqui, embora que eu não tô... Eu fico tão indignado que até esqueci o outro. Não sei se foi o menino da base. Eu já vou chegar no Rian Francisco. Tá. Só que, na minha opinião, eu não tinha colocado o Alisson e o Igor Vinícius. Porque esse jogo, com o Bragantino, com um a menos, o Bragantino ainda recuou um pouco no começo do segundo tempo. Aí, quando ele viu a cagada que o técnico do São Paulo fez, que essa criatura já é manjada, né? Eles começaram a ir mais pra cima. Começaram aí, ó. Quase agora aí, ó. Teve quase um lance aí do Bragantino que o cara chutou pra fora. O Oscar, que ele colocou isso. Lembra do Oscar? Que o Oscar simplesmente moscou, que o outro até falou moscou, e o Mosqueira chegou lá e chutou a bola pra fora. Lembrando, gente, que o Oscar não é meia de ligação, hein? Já começa por aí. Por uma retranca com o Bragantino, com um a menos jogando em casa, a gente não tem meia de ligação pra poder colocar a bola lá pros atacantes. Tem, só que ele não colocou. Já começa por aí. Aí ele coloca o Igor Vinícius, que não fez porcaria nenhuma, e coloca o Alisson, que também... Meu, é difícil pro cara colocar o time pra ir pra cima. É difícil. Não que ele não pudesse colocar o Luciano e o Caleri, mas esse jogo era pro Rian Francisco.
Por que não colocou o Rodriguinho e o Rian Francisco? Um meia de ligação e o outro atacante que avança. Por que não colocou? Por que nos 5 ou 6 minutos, até no começo do segundo tempo, por que tu não troca? E aí, mais uma vez, ressuscitando o morto, e ainda por cima consegue perder com 1 a menos. Vale lembrar que o Einstein teve a capacidade, num jogo que estava ganhando de um rival de 2 a 0, o rival com 2 a menos, ele recuar o time. E ele conseguiu fazer levar sufoco. Então, assim, adianta todo mundo ficar falando que com o Zubeldia não dá mais? Não adianta, porque essa merda de diretoria, idiota, imbecil, mantém um cara desse. E isso ainda por cima, com as notícias que a gente fica sabendo dos absurdos que tem lá, de conselheiro vitalício, torcedor do Santos e do Palmeiras, que fica lá e não faz porcaria nenhuma. E ninguém faz nada pra tirar esses caras. Porque lá os amiguinhos, né, a corja do blogueirinho, tá tudo lá e se perpetua no poder. E eu também vi um trecho da entrevista do Marco Aurélio Cunha no Benjamin, né, no canal do Benjamin Bach. E ele falou que ele não quer mais se envolver com isso pela galerinha que tá lá. Por causa que realmente ali, pra quem for lá, a briga é grande. Pra tirar aqueles imbecis, aqueles merdas, a briga é grande. Mas tinha que ter alguém que pudesse fazer isso. Porque enquanto tem gente que não se envolve, que até entendo por um lado, para não prejudicar a saúde, nada do tipo, para não se aborrecer, o time fica, eu não vou falar nessa deriva, é num limbo sem fim que a gente não sabe. Não sabe. E aí, contrata técnico incompetente. Tem jogadores incompetentes que não deveriam nem estar lá. A gente não consegue contratar jogadores bons. Vende jogadores da base a preço de banana e ainda nem sequer dá para aproveitar esse bom jogador, tanto na técnica do futebol quanto financeiro. Ninguém esqueceu aí da palhaçada que fizeram com o William Gomes, né? Não o William Gomes, né? A venda do William Gomes que... E ainda por cima leva o Moreira de brinde. É. E aí a gente continua com o Igor Vinícius, que ele coloca no time. Pra mim, eu acho que o Ferrarese não tava ruim, só que eu não tiraria ele. Ele ainda tava tentando alguma coisa ali. Só que o esquema desse ridículo, desse técnico ridículo, é tão ruim, defasado, que nenhum jogador consegue jogar. E aí o Caleri e o Luciano entram lá. Primeiro que a bola não chega deles. Segundo, quando entram lá, levam um cartão amarelo. E olha que hoje em dia, a Edna, né, nessa partida de hoje, que já prejudicou o São Paulo, como o Barolo fala, não tem poder de bastidor, ela ainda foi bonzinha hoje. Cada que teve o lance do pênalti que eu não vi, depois eu vou conferir que ela nem marcou. Ela ainda foi bonzinha, por causa que quando ela expulsou o cara, simplesmente a falta que o jogador do Bragantino fez foi para amarelo, só que ele já tinha tomado amarelo por conta da reclamação. Ela ainda foi bonzinha. Então, querendo ou não, o problema hoje não foi a Edna. Não foi a Edna. Hoje não foi. E como sempre, os mortos muito loucos, a ressurreição ressuscitada por São Paulo, continua aí ó, ganhando do São Paulo. E aí começa o brasileiro com essa criatura desse técnico que eu já falei que enquanto tiver ele, não dá pra sonhar muita coisa. No máximo uns 45 pontos no brasileiro. Aí vai ser a mesma coisa. O Bragantino que tava em último, que tava também eu acho que com 3 a 4 derrotas seguidas. É aquilo, só pegar o São Paulo e tá tudo certo. Porque a gente não tem gente competente. A gente não tem gente que não é só competente, que pensa em prol do clube. Olha o que a gente tem. Olha só a palhaçada que tá aí. E adianta todo mundo falar que o Zubeldia deve ou não deve. Ou que não quer esse cara. Ou que não quer Igor Vinícius, que não quer Jandrei, que não quer, tipo, Sabino, que não quer esses perebas. Adianta falar alguma coisa? Não adianta nada. E aí, mais uma vez, esse é o resultado aí. Lembrando que o São Paulo vai ter a partida agora segunda-feira, eu não me lembro com quem. Vai pegar o Velo, né?
também. E aí no fim de semana da outra semana, o clássico com o Palmeiras no Allianz Parque. E aí ele vai jogar de maneira covarde de novo contra o Palmeiras. Palmeiras que, depender dos resultados, vai vir mordido e vai jogar em casa. E é bem possível de acontecer de o Palmeiras estar morto, chegar para pegar o São Paulo. Não duvido nada. Porque os mortos muito loucos fazem isso quando é o São Paulo na frente. E o nosso presidente idiota, ridículo, blogueirinho, o boca de farofa que fala que é bom pra caramba, imagine se ele não fosse bom. O Rui de Costa que não faz merda nenhuma. Olha os resultados aí. E não adianta nada, gente. Eu sei que tem torcedor que cobra, muitos torcedores que vão lá pagar um ingresso que não é nada absurdo, que não é nada barato, que é um absurdo de preço, pra ver essas melecas aí, né? E tem gente que cobra, mas o blogueirinho se esconde. Ele acaba travando os comentários lá do Instagram dele, das redes sociais dele, do Twitter, seja lá a merda que for. E aí ele só deixa bem quando tá no bem bom, né? Como foi lá na final da Copinha. E é isso que acontece, né, gente? Então, acho que a análise em si do jogo foi essa, né? Mais um morto muito louco aí, né? Sendo ajudado pelo São Paulo. Mais uma vez, um Einstein aí de técnico que a gente tem fazendo o que ele sabe fazer de melhor. Jogadores que a gente não tem, querendo ou não, depois do Rogério Ceni a gente não tem goleiro. A gente não tem. E não adianta eu me falar do sofrível goleiro, que pra mim não é goleiro. Aquele dali, pra mim, tá se mostrando cada vez mais ridículo. E aí o reserva dele consegue ser a mesma coisa. E a diretoria não tem a capacidade não só de preparar, mas de contratar um goleiro que veste a camisa, bate no peito e fala, eu resolvo. Ah, eles teve essa chance. Só que simplesmente eles não quiseram contratar esse goleiro porque esse goleiro pediu o valor lá que ele pediu. Mas aí eles fizeram um absurdo com o James Rodrigues, que foi aquela palhaçada toda que aconteceu, que a gente sabe. Essa é a diretoria do São Paulo que tem, com os conselheiros vitalícios, torcedores do Palmeiras e do Santos lá, estando lá. E preocupados só em ficar ali com o trono de Targaryen para roubar o clube. Roubar e fazer outras palhaçadas com o clube. Agora, eles não estão nem aí, né? Eles não estão nem aí. Só a gente que tá aí, né? Por isso que esse ano haja anti-infartos, porque quem dera que as preocupações só fossem só com o jogo, com esses bunda moles, com técnicos ridículos, quem dera que fosse. Mas a preocupação é muito maior. De todo jeito é isso, gente. Não há o que falar, né? Como eu disse, os mortos muito loucos, a ressurreição. Esse é o filme de hoje. E mais uma vez peço desculpas aí pela falta do jogo contra o Mirassol, mas os próximos vídeos estou aqui normal e tudo. E vou querer estar assim no jogo. Eu só tô esperando o clássico contra o Palmeiras. Eu só tô esperando. E não vem com essa fechados com os... Não, para. O meu amigo Marcelo Palmeirista vai zoar bastante, né? Depois que eu falei com ele, né? Mas enfim, gente, de todo jeito, que Deus abençoe vocês, uma ótima noite pra vocês, né? Uma noite quente, que pra mim, por mais eu estando aqui em Santos, né? Tirando esse fato, né? A gente consegue melhorar as coisas, tudo normal e tudo, consegue editar as coisas, mas aí volta programação normal. Preocupações, São Paulo. E esses incompetentes aí, que é o que fazem, né? Todo jeito, uma ótima noite pra vocês aí, que Deus abençoe vocês. E aproveitem aí, os mortos muito loucos, a ressurreição.